Eu começo agradecendo ao RR o convite, a oportunidade de diálogo. Eu costumo dizer, e é sempre, uma alegria e uma responsabilidade esses encontros e aqui acontecendo desse jeito via superfície da tela. E dizer que também achei muito coerente chamar uma caipira para falar de uma coleção denominada Rompe Mato. Vou falar da coleção como um todo, da minha apreensão dela como uma coleção, de questões que surgiram nesse meu exercício de leitura. Quando eu começo a falar disso, eu tenho uma vontade de mostrar a ordem das coisas, o princípio das coisas, mas também uma simultaneidade. Se eu pudesse, eu falava tudo ao mesmo tempo, mas eu fiquei pensando que as publicações são exercícios de leitura, e um exercício de leitura, essas publicações são um exercício de leitura e um exercício de leitura como escuta de si mesmo, como escuta do outro, da casa, das coisas, das relações, da cidade, dos contextos. Pensando para onde a gente olha, o que a gente lê, os modos como a gente lê, os modos como a gente relaciona essas camadas de simultaneidade que vão trazer os significados para o nosso exercício de leitura. E então, pensando para onde olhar, o que ler, a leitura como escuta do outro, a publicação como um exercício de leitura. E também fiquei pensando nesse lugar, assim, de o que dizem os jornais velhos, o que dizem os documentos guardados, quem guarda, para que se guarda, como se escreve, para quem se escreve, quais são as intenções que não estão declaradas, mas que se instauram em alguma das camadas. E as escritas aleatórias também, né? Como é ler uma caminhada na rua, aqui ó, no centro, para onde eu estou olhando. Então, tem todo esse movimento. E eu também fico pensando em mim, como pessoa branca que sou, como é nesse contexto do agora, também dar voz, para quem que eu dou voz e como são esses lugares de dar voz. Até que ponto eu sinto um exercício na coleção que amplificar vozes, que são vozes específicas, mas que também são vozes gerais, no sentido de uma voz comum a todos. Entendendo que uma voz comum é uma voz que abarca as diferenças e as singularidades, né? Mas, então, voltando, como amplificar essa voz do outro? E eu, como pessoa branca, penso que como esse exercício me projeta junto ou não. Eu tenho pensado muito nisso, assim, passado por um sentimento de não ter muitas coisas importantes para dizer. Gente, eu sei que em alguma camada eu tenho, mas um exercício de querer dar voz para quem eu sinto que tem as coisas mais importantes para dizer e como que essa voz aparece, né? Como dar corpo para essa voz sem tomar o protagonismo dessa voz. Eu acho que são questões para se pensar, sabe? De alguma maneira, convido aqui para a gente quer logo estancar, sabe? Esse lugar de querer resolver uma espécie de um vazio, vou chamar de uma parede branca. Eu acho que tem que deixar essa angústia VT, né? Então, quais são as minhas histórias, o meu percurso, qual a importância desse percurso para o contexto de país, de agora? De algum modo, é um exercício de limpar sangue seco negro, sabe? Alguém já experimentou como que limpa sangue que secou na gente mesmo? Eu não tomaria nenhuma posição fixa e definitiva e entenderia tudo como um exercício, tendo como método um lugar de respeito
de não propriedade do outro, e deixar um convite assim, para a gente abrir para como fazer. Eu acho que olhar para as publicações me faz pensar nisso também, de que voz a gente projeta, como se projeta e como é esse exercício de não ocupar os lugares, que é um pouco do que eu falei, né? Das lutas comuns que respeitam as singularidades, e também um tempo de não querer resolver, arranjar as respostas rápidas para as coisas. Acho que agora não é tempo de resposta rápida. Talvez por isso eu sinta muito essa força também de exercício nas publicações, a ideia de ensaio, a ideia de improviso. O improviso vem da formação de um vocabulário, mas de uma abertura para a força que se instaura no momento em que eu estou experienciando as coisas. Essas questões assim, são questões que eu tenho pensado e que esse exercício de leitura da coleção também me levou de volta para esses lugares. A coleção como um todo parece uma construção também de nuances entre o olhar para si, para dentro de si, e o olhar para fora. É como se fosse um pouco um degradê disso, e também um degradê da presença das palavras. E eu entendo essa presença tanto no campo gráfico como no mundo. Eu acho uma outra questão interessante da coleção é esse exercício de tradução de um campo gráfico para um campo gráfico, de um mundo para o campo gráfico, de uma apresentação de mundo através do pensamento gráfico. É uma questão também que torna, de alguma maneira, a leitura um bom encontro, uma coisa que falar assim, quando que uma leitura para mim é uma boa leitura? Quando ela me põe em estado de criação, enquanto eu vejo as imagens, lembrei da minha camiseta Andy Warhol, eu não leio o livro, só vejo as figuras. Então, enquanto eu leio as imagens, os textos, o todo, as camadas, isso me faz repensar o meu processo de criação, a minha postura diante do mundo, e também me põe para escrever algumas coisas no sentido da criação, do processo de criação. Uma boa leitura traz isso, mas uma boa aula também traz isso, um bom encontro, qualquer bom encontro traz isso. Na verdade, os maus encontros também, mas eles dão mais trabalho para a gente resolver até chegar esse ponto de criação de novo, assim. A vida traz isso. Talvez essa seja a maior possibilidade dela. Então, uma outra questão é o modo como a coleção, os livros da coleção apresentam percepções dos tempos. E eu sinto que essas percepções dos diferentes tempos, internos, externos, de encontro, de trazer de volta uma leitura de camada de passado, de ressignificação, são uma chave para o entendimento, até para o entendimento de si, de presença e das relações, entender como eu apreendo esse tempo, o tempo agora, qual é a velocidade desse tempo, quais são os espaços que eu crio, as distâncias que eu crio, as relações que eu estabeleço. Eu sinto que o tempo é uma chave para muitas coisas e a coleção traz isso. Os livros trazem isso. O tempo também me faz perceber, junto com todas as outras questões, como a visão de mundo de cada um se apresenta e apresenta uma percepção de tempo também. Eu acho que tem essa ligação assim, do tempo com a visão de mundo e com a construção dessas narrativas. São narrativas, a ressignificação é uma narrativa, a reescrita é uma narrativa. A coleção também me traz muito forte. Você está relendo, eu estou
vendo um exercício de reescrita e de releitura, de ler 2 vezes ou muitas vezes, ou quantas vezes forem necessárias, o mundo. E isso não tem como não ser um convite para que eu pense o reler, a ação de reler, a ação de reescrever também. Isso foi uma questão. Outra também. De algum modo, eu também fui para um lugar de pensar uma matéria de vídeo, assim, de uma estrutura de pensamento de vídeo para compor essas páginas. Uma espécie de movimento, de fluxo, de montagem, essa soma de camadas que vão falar de contexto político, social, econômico, cultural e também da intimidade, das relações, de processos de criação de si mesmo. Eu sinto que uma tradução da estrutura de pensamento de vídeo também para o plano gráfico e um exercício, essa releitura, essa reescrita, ela vai também num movimento de retorno, né? Uma volta para. Eu acho que a coleção como um todo traz essa volta e a projeção. Tem talvez um terceiro degradê aí de lidar com a volta, a ressignificação e a projeção disso. Como que isso ilumina o caminho da frente, assim, como isso traz luz para o caminho da frente. Foi um outro ponto. E parar agora para dizer também de como que eu tenho considerado o exercício de leitura e os livros me trouxeram também para esse lugar com muita alegria, porque eu acho que é um jeito de ler muito bom. Mas eu não tenho lido tentando entender as coisas. Eu tenho lido como caminhando, não para chegar em algo posto, em algum posto, muito mais o exercício de abertura e de absorção. A leitura como absorção e um jogo de estabelecer relações. De algum modo, a gente vem de uma construção de muitos lugares fixos e lugares fixos que trazem um anseio, assim. E esse exercício de ler dessa maneira, sem querer entender, sem querer construir um lugar de reconhecimento, de status, eu acho que essa é a melhor palavra, me faz lembrar de uma coisa que eu sempre... que vibra dentro de mim, assim, que é uma voz que sempre diz, assim, que diz para uma imagem, para uma concepção que eu tenho, que eu costumo chamar de patrão, que é: eu não sonho ser você, né? Esse lugar fixo, para mim, é um pouco esse sonho, assim. Eu não sonho ocupar esse posto. E o exercício de leitura... E isso reflete no exercício de leitura, e o exercício de leitura fortalece isso. As coisas sem um ponto fixo. Eu fiquei pensando numa imagem que é um pouco... Eu chamei de métodos do sonho, né? Como que os métodos do sonho se apropriam da vida, sabe? Ler como um sonho que se abre para muitas direções e combinações, para coisas sem noção, para coisas que eu não sei, mas que de alguma maneira eu estou convivendo com essas questões dentro de mim, deixando elas vibrarem dentro por um tempo. Talvez
eu digo talvez porque vem muito mais de um lugar da sensação, mas o encontro com esses livros também me trouxe essa ideia de não fixar, de abrir para essas convivências com as dúvidas, convivências com o que não está definido, com tranquilidade, sem pressa de também resolver. Um exercício de leitura que me remete a outras memórias, a outras referências, a sensações. É como um exercício de leitura como abrir-se. E pensando agora um pouco na palavra, eu sinto que a palavra pode instaurar agoras. Ela tem esse poder assim de trazer uns agoras. E o agora é entendido como um portal para qualquer tempo, assim. Um agora que pode esticar o tempo, que pode alterar velocidades e que me põe em um lugar de prazer, que simultaneamente tudo rui, tudo desmorona e tudo se cria. Essa é uma imagem que essa coleção me traz. Um lugar de vibração entre as oposições. Eu acho que esse é um ótimo convite. Esse lugar de vibração entre os opostos é um lugar também de não hierarquia, de não hierarquização, que para mim está ligado à liberdade também. Um lugar que uma coisa pode ser aquilo que é e o seu contrário. Tem também uma espécie de convite. Eu acho que essa coleção também me trouxe esses vários convites de estados internos e de reflexão. E é um convite para esse exercício de absorção. Aquilo que eu estava chamando de escuta do outro também pode ser entendido como absorção, uma permeabilidade, que entendendo que essa escuta vem por todos os canais, pela pele, pela memória, pela angústia, pela não pressa. Então, interessante pensar a absorção e todas as imagens de estados interiores que ela pode trazer. Se eu fosse pensar uma última sensação desse exercício de leitura, da coleção Rompimato, é uma sensação de poder ser e de ser só mais um, ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, fico por aqui. Mais uma vez agradeço o convite, parabenizo a iniciativa e os trabalhos. E a gente segue se falando e trocando. Estou aqui e sempre que possível, aberta para os encontros. Um abraço grande assim para todo mundo
e até mais.